Deus quer nos usar. Deus quer ser glorificado por nosso intermédio. Por isso Ele está nos ensinando a sermos servos. Servo, volto a repetir todo o estudo, é a palavra-chave. É a palavra-chave. Hoje nós vamos ver um pouquinho desse servo que é Jesus Cristo, no livro do profeta Isaías. O profeta Isaías, eu gosto demais desse livro. É para mim o evangelho do Velho Testamento, sim, porque fala de Jesus Cristo. É um livro cristocêntrico. E o Senhor fala nesse livro de Isaías. E uma coisa que ele sempre fala é: eu sou o Senhor. Eu sou o Senhor. Eu sou o Senhor dos exércitos, o teu redentor. Não há outro Deus além de mim, diz o Senhor. É um livro muito centrado em Cristo. E além deste título poderoso, Senhor, Deus, o Espírito de Deus, por meio do profeta Isaías, chama Jesus Cristo de servo, meu servo, o servo sofredor. Vamos ver alguns versículos. Alguém aí, leia para nós Isaías 42, 1. Rapidão. 42, 1. Alguém? Eis aqui o meu servo, a quem sustento, o meu escolhido, em quem a minha alma se compaz. Pus sobre ele o meu espírito, e ele promulgará o direito para os gentios. Versículo 19. Versículo 19, 42, 19. Prossegue, Agton. Quem é... Pode ser. Pode ser. Quem é cego como o meu servo, ou surdo como o meu mensageiro, a quem envio? Quem é cego como meu amigo, e cego como o servo do Senhor? Que bom, Gotinho. Capítulo 50, versículo 10. Quem há entre vós que tema ao Senhor e que ouça a voz do seu servo? Aquele que andou em trevas, sem nenhuma luz, confie em o nome do Senhor e se firme sobre o seu Deus. Amém. Isso, 52, 13. Eis que envio o meu servo, procederá com prudência, será exaltado e elevado, e será muito sublime. Bom, 53, 11. Ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. O meu servo justo, com seu conhecimento, justificará muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Amém. Nós não vamos ler mais outros, tá bom? Se você puder deixar mutado o seu microfone, vai ajudar, tá bom? Quando for ler, desmuta e depois muta outra vez, tá bom? Vamos pro livro, irmãos. Vamos correr aqui, tá bom? Página 33, item de número 3. A síndrome do poder e o coração caído. Alguém pode começar a ler para nós? Eu posso começar, pastor. Sim. A ambição por poder não era um problema apenas entre os discípulos, ela está inserida nas entranhas da raça caída. Desde a queda, os homens tentam ocupar lugares de domínio e usurpar o trono de Deus. Foi assim como Lúcifer, em Isaías 14, 12 a 15, com Adão e Eva, Gênesis 3, 5, e com os reis de Israel que desejavam glória própria. Pastor Glênio podia aumentar essa lista, sabe? Por exemplo, Nabucodonosor, Daniel capítulo 4, versículo 30. Alguém pode ler? Daniel capítulo 4, versículo 30. Nós sabemos que Nabucodonosor, da Babilônia, ele era próspero, famoso, poderoso e cheio de si. Vamos ver um pouquinho a história desse homem. 4:30. Daniel 4:30.
Falou o rei e disse: Não é esta grande Babilônia que eu edifiquei para a casa real com o meu grandioso poder e para a glória da minha majestade? Que coisa, não? Que coisa! Ele fez tudo aquilo, aquela coisa grande toda, para ele, para sua própria glória, gente. Versículo 32, Fumico. Serás expulso de entre os homens, e a tua morada será com os animais do campo, e far-te-ão comer ervas como os bois, e passar-se-ão 7 tempos por cima de ti, até que aprendas que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens e o dá a quem quer. Aham. O orgulhoso levou uma cacetada de Deus aí, sabe? Versículo 34. Mas ao fim daqueles dias, eu, Nabucodonosor, levantei os olhos ao céu e tornou-me a vir o entendimento, e eu bendisse o Altíssimo, e louvei e glorifiquei ao que vive para sempre, cujo domínio é sempiterno e cujo reino é de geração em geração. Versículo 37. Ainda bem que Nabucodonosor se arrependeu e reconheceu que a glória pertence ao Senhor, né? 37. Agora, pois, eu, Nabucodonosor, louvo, exalço e glorifico ao Rei do céu, porque todas as suas obras são verdadeiras e os seus caminhos justos, e pode humilhar aos que andam na soberba. Muito bom, muito bom. Então, nós podemos ver na história da humanidade muitos homens, especialmente os líderes, reis, ditadores, presidentes, que queriam ser o centro e queria ter toda a glória para si. Outro que foi assim e não se arrependeu foi Herodes. Atos capítulo 12, abra sua Bíblia, Atos 12, de 21 a 23. Alguém pode ler? Atos 12, 21 a 23. 21 a 23, né? Isso. Em dia designado, Herodes vestiu-se de trajo real, assentado no trono, dirigiu-lhes a palavra. E o povo clamava: é voz de um Deus e não de homem. No mesmo instante, um anjo do Senhor feriu por ele não haver dado glória a Deus, e comido de vermes expirou. Eu vejo hoje a seriedade de não dar glória para Deus, de não viver para a glória de Deus, sabe? Eu vejo hoje como é sério a gente querer tomar a glória de Deus, roubar a glória de Deus, tá? Herodes me ensina isto, nós não podemos fazer isto. E Nabucodonosor precisou aprender a duras penas que a glória pertence a Deus e não a si mesmo. Por mais que você seja rico, poderoso, tenha feito muitas coisas, a glória não é tua. O importante é que você reconheça Deus em todas as coisas. Você recebeu um salário, glória a Deus. Você tem um emprego, glória a Deus. Você tem saúde, glória a Deus. Tá? Tudo é a glória de Deus. Se você fez alguma coisa, glória a Deus. Portanto, quer comais, quer bebais, façais outra coisa qualquer. Fazei tudo para a glória de Deus. 1 Coríntios 10, 31. Então, não esqueça disto. Tá? Grandes homens apanharam e morreram porque não deram glória para Deus. Tá? E isso no meio evangélico existe muito. Ontem eu precisei repreender um pastor de 70 anos pela insensatez e pela falta de honestidade que ele estava demonstrando, sabe? E tive que falar duramente com ele para o bem dele, para refrear a insensatez dele. Ele vem errando nessa mesma coisa e não está enxergando, né? Então, eu precisei falar com ele por amor, para o bem dele, sabe? Então, se um homem, ele não dá glória para Deus, ele pode chegar à velhice, cheio de si, cheio de justiça própria, né? Não pode, isso é feio, isso não procede, isso não é de Deus.
Eu espero que cada um de vocês, a cada dia que passa, se torne alguém que vive para a glória de Deus. Tá bom? Vamos para esse caminho de Cristo, ok? Vamos continuar lendo o livro. Alguém pode continuar lendo o livro? A W. Tozer. Posso ler, pastor? Uhum. A W. Tozer. Em O Poder Latente na Alma do Homem, descreve que a sede por poder é um reflexo do orgulho original que levou à queda de Satanás. Segundo ele, a igreja precisa estar atenta para que a liderança não seja contaminada por essa mentalidade diabólica. Esse desejo de poder muitas vezes leva até mesmo novas criaturas a surtarem quando não fazem parte da mesma diretoria, como disse a W. Pink. O coração humano é enganoso e sempre busca promover a si mesmo dentro do contexto da igreja. Por isso, o ministério pastoral e a liderança cristã não pode ser tratado como uma busca por status, mas como um chamado ao sacrifício e à humildade. Muito bom, né? Isso é sensatez. Isso é direção correta, viu? Não só na igreja, mas dentro de casa, no serviço, em qualquer lugar. Em qualquer lugar. Nós não podemos nos sentir os donos, os bons, tá? Nós precisamos sempre ser servo, sempre humilde, tá? Isso é importante, é importante. Esse é o modelo de Cristo, esse é o caminho que Cristo nos chama, tá bom? Não importa, às vezes eu sou respeitado pelas pessoas e elas me chamam de Senhor Mário, para lá, para cá, mas eu me coloco como amigo deles. Eu não me coloco melhor do que eles. Apesar de todo o respeito que eles têm por mim, eu os trato assim como se fossem meus irmãos, sabe? Com humildade, com amor, com simpatia, com amizade, né? E eu não deixo entrar no meu coração que eu sou melhor do que eles. Eu não deixo entrar isto. Isso não cabe a mim, não pertence a mim, né? Então, vamos sempre, sempre, em todos os lugares, vamos sempre ter um coração de servo, tá bom? Gostaria que vocês prestassem atenção nesse estudo, não deixa nada te desviar, tá bom? Presta atenção, fica centrado naquilo que Deus está falando, tá bom? Vamos lá, continuando a leitura, alguém? A morte do ego na cruz de Cristo. A única maneira de vencer a síndrome do poder é através da cruz de Cristo. Os discípulos só perderam o fascínio pelos tronos na igreja depois que foram crucificados e ressuscitados juntamente com Cristo. O apóstolo Paulo expressa essa realidade em Gálatas 2:20. Fui crucificado com Cristo, logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Amém. Esse é o caminho para todo líder cristão. Não basta conhecer a teologia do serviço. É preciso morrer para si mesmo e abraçar a cruz. Pode continuar? Pode. John Piper destaca que a cruz não é apenas o meio da nossa salvação, mas também o modelo da nossa liderança. Quando a cruz nos quebra, perdemos o desejo de nos exaltar e passamos a servir com humildade. Uhum. Eu gosto muito dessa ênfase na cruz, porque somente a cruz pode matar o arrogante ego. Somente a cruz pode destronar o meu eu, o nosso eu, do centro da nossa vida. A cruz faz toda a diferença. Ainda que você seja um evangélico, se você não conhecer a cruz, não viver a cruz, você pode ter certeza absoluta que você é egocêntrico. Eu estava no encontro de pastores e um senhor de 70 e poucos anos veio conversar comigo. Aparentemente parecia um homem tão santo, tão humilde.
Mas assim que ele começou a conversar comigo, ele começou a falar das suas façanhas na igreja, que ele fundou isso, que ele fez aquilo, que ele já foi isso, que foi aquilo. E olha, irmãos, eu fiquei assim assustadíssimo, né? E eu não critiquei, não fiz nada, não falei nada, mas eu vejo que a cruz faz diferença. Quando nós não temos uma vida de cruz, nós falamos de nós mesmos, nós centramos nós mesmos, nós estamos contaminados com a teomania, a síndrome, a doença de querer ser como Deus, né? Só a cruz trata desta terrível área da nossa vida. Faça um exame se você fala muito de você, ou fala dos outros, ou fala de Cristo. Nossa vida tem que ser cheia de Cristo. A boca fala o que está cheio o coração. Sua vida tem que ser uma vida centrada em Cristo. Somente a vida crucificada permite isto, que a sua vida esteja voltada para Cristo. Você tem falado mais de Cristo ou mais de você mesmo? Faça exame da sua vida, isso é importante. Eu gosto da vida crucificada porque ela é fascinante, é cheia de aventuras, é cheia de novidades. Por quê? Porque não somos mais nós. A nossa vida do ego, a nossa velha vida do ego, gosta de fazer a mesma coisa, de ir pelo mesmo caminho, de comer a mesma coisa, de vestir a mesma roupa, de sentar no mesmo lugar. Parece que não, mas o velho Adão gosta das coisas assim. Mas a vida crucificada, ela traz a manifestação da vida de Jesus. Por isso que eu digo que é uma vida fascinante. A vida cristã é uma vida de aventura, é novidade de vida. Romanos 6,4 fala. Eu amo essa vida crucificada, porque eu nunca me sinto cansado da mesmice. Eu me sinto renovado a cada dia, porque é Cristo me conduzindo. Às vezes eu tenho que ir a alguns lugares e eu fico falando, Senhor, me guia. Eu quero estar onde Tu queres que eu esteja. E quero falar o que Tu queres que eu fale. Eu quero estar onde o Senhor quer que eu vá. Então, eu gosto da vida. Quando Ele começa a me guiar, eu não sei o que vai acontecer. Mas é maravilhoso. É maravilhoso. A paz está no seu coração. A alegria, o entusiasmo, a satisfação em saber que aquele momento é do Senhor, por meio de você, em você. E não é algo que você escolheu, algo que você quis, que você bateu o pé, que você decidiu. Não, não é. Tá? A vida crucificada é cheia de aventura, é maravilhosa. E eu gosto disso. Né? O líder crucificado é um líder que ele fica fascinado com Cristo, porque ele não espera algumas coisas. Né? Esse final de semana, no sábado, eu ia ministrar uma palavrinha que Deus havia falado ao meu coração durante a semana. Mas vocês acreditam que quando chegou na hora de começar o culto, quando sempre tem uma primeira ministraçãozinha, aquela ministração sumiu. E eu ficava procurando o caderno, não achava. Eu falei, o que está acontecendo? Vai começar, já está quase na hora. E cadê aquela palavra que eu ia compartilhar com a igreja? E eu não achava. De repente o Espírito começou a mostrar uma outra palavra ao meu coração, que foi a viagem do apóstolo Paulo, que eu compartilhei neste final de semana. E foi impactante para a minha vida. E eu sei que foi também para a vida da igreja nesse final de semana. Então, para mim foi uma aventura, porque eu não planejei isso. E eu sei que foi assim, o Espírito de Deus, de última hora, me guiando e me usando daquela maneira. Né? Foi tremendo, né? Eu gosto da vida crucificada, né? Eu gosto dela porque ela tira o eu do centro e entroniza Cristo. E sempre Cristo, sempre Cristo. Esta é a verdadeira vida cristã. Cristo no centro, Cristo no domínio, Cristo Senhor. E somente quando nós tomamos nossa cruz, morremos para nós mesmos,
é que esta verdade se torna viva em nossa vida. Vamos lá, continuando aí. Destronando os aspirantes ao poder. A igreja sempre enfrentará o perigo dos aspirantes no trono, aqueles que querem posições de destaque sem entender o verdadeiro chamado ao serviço. Como podemos combater essa mentalidade? Primeiro, ensinar a teologia da cruz. A igreja precisa entender que liderança é sacrifício, não status. Somente quando formos ensinados que em Cristo nós morremos para nós mesmos, é que poderemos liderar como Cristo. 2. Expor o orgulho humano. A. W. Tozer enfatiza que a humildade precisa ser cultivada intencionalmente, pois o orgulho é natural ao coração humano. A igreja precisa confrontar o egoísmo e o desejo de grandeza dos seus líderes. 3. Escolher líderes testados. Paulo adverte que não se deve impor as mãos precipitadamente sobre alguém. 1 Timóteo 5:22. Líderes devem ser homens que já morreram para a ambição carnal e vivem para servir. 4. Valorizar o serviço oculto. A grandeza no reino de Deus não está em pregar para multidões, mas em lavar os pés dos irmãos. Quando o serviço humilde for honrado, os aspirantes ao trono perderão espaço. Amém. Amém. Eu gosto disso. Eu gosto disso, sabe? E como pastor, agora posso discernir o coração de servo e o coração daquele que quer mostrar-se servo. Desejo que CBR, toda ela, seja de servos, verdadeiramente servos. Não de aparência, mas de coração. Deus vê o coração. Deus conhece o servo. Deus honra o servo. Jesus fala que o servo estará onde ele está e o Pai o honrará. Então, Jesus sabe quem é servo. Deus sabe quem é servo. E esse estudo aqui é um estudo sincero, verdadeiro. É Deus, em sua graça e misericórdia, querendo formar servos. Por isso eu quero que você participe desse estudo com temor. Não fique desviando, andando, olhando. Mas preste atenção, tenha temor. Seja alguém de coração voltado para Deus. Semana passada, nós falamos que Deus anda na luz, sim ou não? Não. Não. Deus é a luz. Não. Deus está na luz. Deus está na luz. Deus está na luz. Lembra que nós falamos semana passada que Deus está na luz? Sim? Lembra? Amém? Amém? Certo? Ok? Deus está na luz. Falamos Pastor, até... Deus não... Pastor, o Deus não é a luz que no céu a glória dele que vai iluminar a gente? Sim, Cristo é essa luz que nunca vai se apagar. Sim, Ele é. Né? E a Bíblia, 1 João 7, também fala que Deus é luz e nele não há trevas nenhuma. Mas o versículo que nós falamos semana passada é que Deus está na luz. Deus está na luz. Agora Ele pode ser visto. Pela cruz, o véu foi rasgado de alto a baixo. Lembra que nós falamos isto? Porque no Velho Testamento, no tabernáculo, havia uma cortina, um véu, no Santo dos Santos, onde Deus estava.
O sumo sacerdote entrava lá, né? Mas havia uma separação, não era acessível para qualquer um, ok? Por misericórdia, Deus permitiu o sumo sacerdote adentrar uma vez por ano sem pecado, levando sangue alheio para fazer expiação pelos pecados do povo, por causa da misericórdia de Deus. Mas uma coisa maravilhosa que Deus fez por Cristo naquela cruz foi tirar esse véu, rasgar esse véu de alto a baixo. Foi abrir caminho, abrir a porta, ficar acessível, ficar visível ao homem, né? A palavra revelação na Bíblia, no grego, é qual palavra? Qual palavra que significa revelação? Apocalipse. Apocalipse. Apocalipse no grego significa revelação. Revelação. Tá bom? Apo é o prefixo. Calipse, sufixo. Esse apo, o prefixo, significa fora. Fora. Tá? E calipse significa véu. Literalmente significa tirar o véu. Por isso que nós falamos, por isso que João fala, Deus está na luz agora, porque o véu foi tirado. Agora é possível ver Deus na face de Cristo. Agora Deus está acessível. Agora a Bíblia e o Senhor falam que nós podemos ir com confiança até o trono de Deus, onde Deus está. Entende? A obra da cruz foi abrir esse caminho até Deus. É por isso que nós não podemos desprezar esta obra. O religioso fala Deus, 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 mas nós cristãos falamos por meio de Cristo para Deus. Nós conhecemos a Deus por meio de Cristo. Cristo é o caminho. Ninguém vem ao Pai senão por mim, disse o Senhor. Tá? Ninguém pode ver Deus senão por meio de Cristo, porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. Então o caminho correto que o próprio Deus estabeleceu para a igreja é por meio de Cristo. Nós temos acesso a Deus. Deus está na luz. Nós podemos encontrar com Deus. Nós podemos ir até Deus. Quando criança e a gente ia assistir um teatro, chegava lá antes da hora começar, sentadinho lá, e tudo que a gente enxergava era uma cortina ali no teatro. Lá atrás da cortina, a gente não sabia nada. A gente ouvia vozes, alguns passos, tal, mas não sabia quem estava lá, o que ia acontecer, não sabia nada, porque tinha uma cortina fechando. Aí chegava a hora, a pessoa anunciava, colocava uma música assim, que chama atenção, e quando começava a abrir a cortina, a gente ficava de pé e ficava assim, vibrando, porque agora a gente podia ver o que estava ali no palco. É isso que a cruz traz para nós. É vibração, porque agora nós podemos ver Deus. É uma alegria maravilhosa, grandiosa, poder conhecer Deus, ver Deus. E é por isso que a Bíblia sempre nos chama a conhecer mais a Deus. Eu acho fantástico isso, sabe? Alguém pode ler então? Vamos ler alguns versículos. Colossenses 1:10. Nesta noite, mais uma vez Deus fala que a cortina está aberta. O véu foi rasgado lá naquela cruz, pelo sangue de Cristo, pelo corpo de Cristo. E foi aberto um novo vivo caminho. Deus está na luz. Agora, o que Deus quer é que você o conheça. A fim de viver de modo digno do Senhor, para seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus. Crescendo no pleno conhecimento de Deus. Não esqueça desse versículo,
que um dos seus principais objetivos de vida neste mundo ainda e no porvir é continuamente crescer no conhecimento de Deus. Este deve ser um dos grandes desafios e objetivos da sua vida, conhecer Deus na face de Cristo. Conhecer Deus. 2 Pedro 3,18. Antes crescei na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, tanto agora como no dia eterno. E este conhecimento do Senhor é tão importante que Deus, por meio de Pedro, dá esta ordem. Crescei, é imperativo, é uma ordem. Se você não está crescendo, você está desobedecendo a Deus. E é um ato contínuo. E você é o sujeito ativo. Ninguém vai conhecer no seu lugar. Entende? Quando você chegar no céu, se você for um ignorantão, não sei não, viu? Não sei não. Se você, aliás, se você vai até chegar lá, não sei. Porque a vida eterna lá é conhecer Deus. João 17:3. E a vida eterna é esta, 2 pontos. Que te conheço a ti, o único e verdadeiro Deus, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Tá bom? Então, você não pode ser um caipirão. Você tem que chegar lá sabendo quem é Deus, quem é o Senhor Jesus Cristo. Uma experiência viva, de comunhão, de andar com Ele aqui neste mundo, como Enoque, como muitos outros conheceram Deus, caminhando, comungando com Cristo Jesus, o nosso maravilhoso Deus eterno. 1 João 5,20 fala que Ele é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Irmãos, é fascinante, é maravilhoso, é necessário que você, dia após dia, saiba que a prioridade número 1 da sua vida neste dia é conhecer mais e mais e mais a Deus na face de Cristo. Isso tem que ser o seu objetivo. Tem gente que acorda, já pensa no trabalho, já sai correndo no trabalho, volta cansado, já sabe o que comer, dormir, e Deus vai ficando de lado. Não. Conhecer Deus, estar com Deus, ter tempo com Deus, comunhão com Cristo, na palavra, na oração, no louvor, em todas essas coisas, comunhão com Jesus Cristo, senão você não vai conhecê-lo. E conhecer é uma das coisas mais importantes da sua vida hoje. Tá? Leia para nós Jeremias 9:24. Eu gosto de Jeremias 9:24. Demais. Mais o que se gloriar, glorie-se nisto, em me conhecer, saber que eu sou o Senhor, e faço misericórdia, juízo e justiça na terra, porque destas coisas me agrado, diz o Senhor. Muito bom. Se há alguma coisa que nós podemos nos gloriar, é em conhecer o Senhor nosso Deus. Isto é alegria, irmãos. Isto é segurança. Isto é vida eterna. Isto é você investir no futuro da sua vida. Isto vale. Isso tem peso. Isso vai fazer diferença. Você tem que conhecer Jesus Cristo cada dia mais e mais e mais. Esse tem que ser o seu desejo. Você tem que ter um amor e um desejo grande de conhecer Jesus cada dia mais. Tá? Em João 12, não vamos abrir hoje, mas vieram os gregos até Jerusalém e eles falaram para Filipe: Filipe, nós queremos ver Jesus. Nós queremos ver Jesus. Isso tem que estar no teu coração a cada momento. Senhor, quero te conhecer. Senhor, quero mais de ti. Você tem que ter fome do Senhor, sede, desejo pelo Senhor. Ele tem que ser a pessoa mais amada. Amada. Jesus. Isso tem que ser diário, meus irmãos, na sua casa.
Isso é importante. O resto é resto. Eu digo como seu pastor, o mais importante é você estar com Cristo, conhecer Cristo, permanecer em Cristo, seguir a Cristo, servir a Cristo, glorificar a Cristo. Entende? É Ele. É Ele. João 12. Abra sua Bíblia então. João 12. Alguém pode ler do 34 ao 36? Replicou-lhe, pois, a multidão: Nós temos ouvido da lei que o Cristo permanece para sempre. E como dizes tu ser necessário que o Filho do Homem seja levantado? Quem é esse Filho do Homem? Olha, a multidão não sabia quem era Jesus. Quem é? E por incrível que pareça, tem muita gente na igreja que não sabe quem é Jesus Cristo. Não sabe que era necessário ele morrer e ressuscitar. Não sabe. Dentro da igreja, há anos, não sabe. Como a multidão. Continua, por favor. Respondeu-lhe Jesus: Ainda por um pouco a luz está convosco. Andai enquanto tendes a luz, para que as trevas não vos apanhem, e quem anda nas trevas não sabe para onde vai. Enquanto tendes a luz, crede na luz, para que vos torneis filhos da luz. Jesus disse estas coisas e, retirando-se, ocultou-se deles. Comigo, 45 e 46 também. E quem me vê a mim, vê aquele que me enviou. Eu vim como luz para o mundo, a fim de que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. É Cristo. Cristo é luz. E na sua luz podemos ver a luz. Podemos ver Deus, que é luz. É importante. Tudo começa com Cristo. Tudo é por meio de Cristo. E tudo termina com Cristo. Você não pode tirar os olhos dele. Sua vida tem que estar voltada para ele. Tudo nele. Tudo por meio dele. E tudo para ele. Isso é extremamente importante como um cristão. Tá? Tudo é para Cristo. É em Cristo. Senão você perde tempo. Senão é vaidade. É vazio. Somente em Cristo tudo subsiste. Colossenses 1 fala, né? Ele é o caminho. Ele é o caminho, a verdade, a vida. A CBR é uma igreja cristocêntrica. Por quê? Porque a Bíblia nos ensina isso. Do começo ao fim, a Bíblia é cristocêntrica. Antes eu não sabia disso. Depois da cruz, ao conhecer Jesus, o próprio Senhor se revela a mim quando eu estou lendo o Velho Testamento, por exemplo. Eu ouço o Senhor, eu vejo o Senhor, eu falo com o Senhor enquanto leio o Velho Testamento. O Novo Testamento não precisamos nem falar. É a vida de Cristo. É a morte de Cristo. É Cristo. Nós somos uma igreja cristocêntrica porque o próprio Pai falou: este é o meu filho amado em quem tenho prazer, a ele ouvir. O Pai sempre apontou o seu filho. Quando o povo foi falar com Faraó por causa da fome, Faraó falou: fala com José. Fala com José. Deus fala assim: fala com meu filho. José é um tipo de Cristo. Quem vai resolver é Ele, Jesus Cristo. Fala com Ele. Ele é o responsável. Ele é o gerente. Ele é o CEO. Ele quem manda. Ele quem governa. Não tem boca para ninguém. É Jesus Cristo, ponto final. O próprio Filho diz em Isaías: ouvi-me e a vossa alma viverá. Nós não podemos desviar de Cristo, tá? Isaías 55:3, o Senhor fala isto.
Ok? Mateus 2,6 fala que ele é o guia do povo de Deus. É o guia. Ele é o pastor. Ele é um líder. E eu gosto quando Apocalipse 22:16 fala que ele é a brilhante estrela da manhã. E eu fico lembrando daqueles magos que viram uma estrela no campo e a estrela os guiou até Jesus Cristo. Cristo é a própria estrela que nos guiará ao Pai. E vamos ler esse versículo, Apocalipse 22. Eu gosto desse versículo, Apocalipse 22. Versículo 16, alguém pode ler? Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas às igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a brilhante estrela da manhã. Amém. Amém. É lindo demais. Jesus é. Por isso, igreja, precisamos olhar atentamente ao autor e consumador da nossa fé, Jesus Cristo, Hebreus 12:2. Sempre ele, tá, irmãos? Sempre ele. Ele é um modelo de servo. Ele é o nosso modelo. Em todo tempo, em qualquer lugar, por toda a eternidade, nós não podemos tirar os olhos dele, Jesus Cristo. Diga amém pro Senhor. Amém. 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 Amém.